Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ao meditar sobre este versículo, o Senhor me levou a refletir sobre a atitude de Jesus em oração por todos aqueles que o seguiam, pois estamos tão envolvidos com as condições dessa terra que um lapso de memória é visto sob o prima dos olhos do Senhor. Pois Jesus, ao orar pelos discípulos, e aqui não faz distinção de quantidade, mas fala todos, enfatiza a necessidade de pedir para o Senhor os guardar de todo o mal, mas especifica algo muito importante na caminhada com Cristo: a santificação deles na verdade, ou seja, em sua palavra que é revelada pelo Espírito Santo. Porque, mesmo lá no tempo em que Jesus esteve entre nós em carne, pois hoje permanece espiritualmente nos corações e na vida daqueles que creem, a preocupação era viver a santidade através da palavra. O Senhor quer nos mostrar que mesmo Jesus, habitando entre nós, compreendeu a necessidade de não sermos corrompidos pelas ofertas, desejos e necessidades dessa terra. Por isso, seu clamor ao Senhor foi por livrar-nos do mal. E qual era esse mal que Jesus enfatizou? No contexto, Jesus fala sobre o entendimento de estarmos neste mundo, mas não pertencermos mais a ele, como também nos coloca sob a condição de sermos um com ele, como ele é com o Pai. Ao ler essas palavras, ecoou dentro de mim algo que hoje é uma realidade muito grande e intensa sobre aqueles que creem em Jesus, para o nome do Senhor ser glorificado. Perceba que hoje há uma necessidade tão grande de mostrar quem somos, nosso potencial e tudo o que podemos fazer. Não era diferente na época que Jesus fez essa oração. Só a tecnologia que era outra. Mas o pensamento humano por mais dinheiro, mais satisfação e desejos, mais trabalho e mais condições para realizar suas vontades sempre existiu. O orgulho, a ganância, a soberba, a arrogância e a cobiça sempre foram combatidas. Porque, quando detentores da verdade revelada pela palavra, não podemos continuar à mercê das condições oferecidas por esse mundo. Porque se fizermos, estamos sendo negligentes, anulando a palavra em nossas vidas, mesmo citando, dizendo e lendo todos os dias. Pois, na verdade, o não se submeter a essa realidade nos leva ao engano, e o engano à mentira. A mentira à insensatez, e essa insensatez ao pecado, e o pecado à morte. Por isso que não há o entendimento de unidade. Já percebeu que existe tantas pessoas que estão manipulando as ovelhas que são de Cristo para um aprisco particular? Se as ovelhas são de Cristo e nós somos dele, nossa função é de gerar e preparar discípulos que entendam isso e caminhem sob essa verdade, dependendo das coisas que o Senhor revela em sua palavra. Pois, se estamos tratando pessoas como ovelhas de um aprisco particular, estamos negligenciando a verdade e a santidade proposta pelo Senhor para as nossas vidas, não discernindo a revelação daquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Pois estas pessoas que estão aí continuam sem crescimento, sem entendimento e à mercê de ordens vindas de homens e não de Deus. Sei que a tarefa é árdua, mas perceba que você pode ter pessoas treinadas, edificadas e ensinadas por você, espalhadas por vários lugares desta terra. Isso não tirará o seu galardão. Mas queremos todos debaixo de nossas asas, e através disso até são estabelecidos regimentos internos, normas e condutas que não estão na palavra, para jogar fora aqueles que não querem obedecer nossas ordens, como se fôssemos senhores feudais com escravos à mercê de nossa vontade.
Quero concluir pedindo que veja o que Jesus diz no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E mais para frente, nos dá uma ordem descrita no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor tem um zelo muito grande por nós, mas temos que compreender que uma estrutura eclesiástica existe para congregarmos, ou seja, termos momentos de comunhão, adoração, testemunhos, ensinamentos, direção e aprendizado. Se estivermos presos nessa estrutura, já estamos descumprindo os princípios básicos de viver em santidade e unidade, pois aquilo que me domina, eu me torno escravo, como descrito na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 19. Prometem-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. E nesse contexto fala literalmente sobre a influência de comportamentos e atitudes com cheiro de Deus e de justiça, mas mostra toda a influência maligna do coração daquele que só quer viver seus sonhos e suas vontades e não a de Deus. Portanto, vivemos a vida de Cristo, morto e ressurreto, para que tenhamos uma vida íntegra, santa e verdadeira. Não permita nada mudar isso em sua vida, pois se alguma coisa que lhe for ensinada quebrar princípios de Deus e da palavra, como pode ser de Deus? Uma coisa o Senhor não faz, é quebrar princípios, e nos ensina a nos mantermos detentores dessa verdade e viver a santidade que nos foi proposta. E não estou dizendo para abandonar a casa do Senhor, a casa do pão, mas sim mostrar que esse é o lugar que há obediência, adoração, arrependimento, crescimento, santidade, edificação, cura, libertação, louvores e renúncia. Não confunda um lugar de adoração com um lugar de escravidão. É na casa do pão que o Senhor nos alimenta, nos mostra o caminho e nos fortalece. Permaneça no Senhor, em santidade na palavra, e não deixe que nenhuma condição dessa terra seja maior que a sua presença. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. Consagramos este dia, consagramos as nossas primícias, consagramos tudo aquilo que temos e que somos, para que o seu nome seja exaltado, glorificado e engrandecido. Somos teus, Senhor, e nada, Pai, é maior que a sua presença em nós. Mas ensina-nos aquilo que o Senhor quer. Ensina-nos a viver, Pai, dependentes de Ti. Ensina-nos a viver, Pai, do modo que o Senhor assim escolheu para nós. Mas não nos deixe, Senhor, ficar confundidos ou nos embaraçar com as coisas desta terra. Antes, mostra-nos e revela-nos, Pai, aquilo que o Senhor quer para nós. Nós, Pai, consagramos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, o nosso olhar, o nosso ouvir, para que o seu nome seja glorificado e tudo que fizermos, a sua presença seja revelada e o Senhor seja visto através de nós. Pai, para que não haja, Senhor, nenhum tipo de sentimento ou, Pai, o orgulho, Senhor, brote em nosso coração a ponto de acharmos que somos nós, ó Senhor. O Senhor nos dá dons, habilidades, talentos, para nós fazermos com que o seu nome seja glorificado e visto em todas as nossas ações. Então, continue, Senhor, ensina-nos, Pai, a viver, Senhor, esta verdade. Ensina-nos a viver, Pai, a sua palavra na essência. Ensina-nos, Pai, a ser discípulos, Pai, fiéis a Ti, Senhor. Ensina-nos a viver, Pai, da maneira que o Senhor assim o quer. Ouvindo sim, Pai, ouvindo aqueles que têm para nos ensinar, ouvindo, Senhor querido, e tendo experiências contigo,
sabendo, Pai, que muitas vezes, Senhor, as vozes que estão dentro de nós precisam sair para que haja, Senhor, o entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco, mas não permita, Senhor, que nenhum mal, Senhor, chegue, Senhor, até nós, a ponto de nos afastar dessa presença. Então cumpra, estabeleça e que o seu querer seja manifesto de uma maneira grandiosa sobre as nossas vidas. Desde já, cancelamos, anulamos e repreendemos todo tipo de mal, Senhor, sobre, Senhor querido, a nossa mente, sobre as nossas emoções, sobre os nossos olhares e até mesmo, Pai, em nossas palavras ou até aquilo que vamos ouvir. Consagramos este dia a Ti. Consagramos tudo nas Suas mãos para que se cumpra e estabeleça o Seu querer. Usa-nos, Pai, a mais este dia e que possamos viver, Senhor, um dia, Senhor, grandioso em Sua presença. Muito obrigado, Pai. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.